Eu acho que essa segunda parte é mais a opinião. Agora, eu queria focar nessa primeira parte aqui. A CPI da pandemia muda com essa desconvocação do Ricardo Barros. O Ricardo Barros que acabou de ir ao Twitter agora para dizer que quer ir à CPI, né? Que quer se explicar. Queria ouvir de vocês se mudou a dinâmica da CPI em alguma esfera com... Por que a CPI desconvocou o Barros? Por que o Barros quer ir? Como é que está a dinâmica dessa semana em relação à CPI da pandemia? Lembrando que aos nossos clientes tem uma entrevista muito interessante do senador Exalci Lucas no Política Brasileira dessa semana. Então, se vocês assinam a Arco, vocês vão receber daqui a pouco, né, Cris? Aqui, sei lá, meia horinha, 40 minutos do Política Brasileira dessa semana, que eu já vi, né? Então, eu tenho como atestar que a entrevista do Exalci está muito boa no PB dessa semana. Mas, voltando ao assunto, muda a dinâmica com esse fato aí do Barros querer ir, desconvocar? O que aconteceu? Lucas, o fato aí é que querem esticar a carbonização, né, a queimação do Ricardo Barros. Então, quando ele demora a ser convocado, ele termina ficando exposto de forma negativa perante a opinião pública. E, evidentemente, que isso é um desejo da oposição, de forma a enfraquecer tanto o próprio Ricardo Barros, mas, sobretudo, o governo. E pelo lado dele, ele tenta encurtar essa situação desagradável, esse desconforto, indo debater com os senadores, né, dentro da CPI. Agora, a justificativa que a gente apura, que a gente tem informações, é de que eles, lá na CPI, buscam outras informações que poderiam robustecer as suspeitas. E também há, no meio do caminho, aí, uma audiência secreta com o Luiz Miranda, onde devem perguntar a ele sobre mais detalhes de um eventual envolvimento do líder do governo, Ricardo Barros, no Congresso. É uma guerra política, faz parte do jogo. Essa CPI ela está muito mediatizada e, com isso, os movimentos são bastante extravagantes e chamam muita atenção. Murilo, eu queria adicionar alguns pontos aí que eu achei interessantes nessa semana. O primeiro deles é que houve uma certa ruptura, uma certa, vamos dizer assim, dissidência no grupo chamado Grupo G7. O Eduardo Braga deixou esse grupo, inclusive foi noticiado que montou-se um grupo no WhatsApp agora do G6, sem o Eduardo Braga fazendo parte. O grupo paralelo da CPI também, né? Então, é um outro momento da CPI. Segundo é que esse depoimento do representante da Davacht, ele, de fato, ele quebrou um pouco, deixou um pouco a oposição meio perdida. Tanto é que acusaram o governo de plantar essa testemunha. E o outro fato é da Polícia Federal também ter indiciado o Renan agora, e isso também, sem dúvida nenhuma, vai repercutir muito na CPI, que pode ser classificado como mais um gesto de retaliação do governo a esses membros da CPI. Então, como você disse, dado esses últimos acontecimentos, esse grupo aí está querendo, eu acredito, talvez ter mais informações, inclusive nesse depoimento secreto, para eventualmente confrontar ainda mais o Ricardo Barros com a versão que foi apresentada ali contra ele. Então, o Ricardo Barros vê isso, eu acredito, como uma estratégia da CPI estar tentando desgastá-lo ainda mais e tornar o depoimento dele ainda mais negativo, né, do ponto de vista da opinião pública para ele e para o governo. Né?